Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui pronto para mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e vamos trabalhar hoje um tema que complementa o trabalho sobre os passes. Vamos falar sobre chakras. Porque, veja, os chakras, da mesma forma como os passes, não foram explicitamente falados, vamos dizer assim, na codificação. Mas você vai ver em alguns momentos na codificação, Kardec e os espíritos falarem sobre as conexões entre o espírito, perispírito no corpo físico, essas conexões. E elas são extremamente profundas, complexas. Claro, nos livros tem lá, mas tem um cordão fluídico que liga. Tudo bem, esse cordão ali existe, mas não é só isso. Existe uma infinidade de conexões. E uma delas é os chakras. São os centros de força que estão localizados no perispírito. Ele não está localizado no corpo físico. Então, podemos lembrar o seguinte: o que vai aparecer na codificação sobre os chakras? Ele vai dizer que o perispírito é um envoltório semimaterial do espírito, serve de intermediário entre o corpo físico e o espírito, é o principal elemento das manifestações mediúnicas. Ele vai falar sobre fluido vital, que é a energia que anima os seres vivos, relacionando a vitalidade do corpo. Ele vai falar sobre fluido cósmico universal, matéria-prima que dá origem a tudo, base para os fenômenos espirituais. Então, ele não vai falar específico dos chakras, só que os anos foram passando, os estudos do contexto espiritual foi evoluindo e a doutrina espírita hoje tem consciência da existência dos chakras, que o pessoal lá do Extremo Oriente que trabalhavam esses conceitos. Podemos dizer que os chakras são vórtices de energia, né? São receptores, transformadores, distribuidores dessas energias, ponte energética entre os diversos níveis do ser. Porque, veja, na codificação nós vamos encontrar corpo físico, perispírito e espírito. Quando você fala em perispírito, você fala em múltiplas camadas. O espírito é espírito, é a consciência, a inteligência, está lá. O corpo físico é o corpo físico, com toda a sua estrutura. Agora, esse elo intermediário, muitas pessoas entendem o perispírito como aquele desenho do Gasparzinho, né? Aquela coisa branca, assim, né? Do fantasminha. Então, imagina assim, perispírito é um lençol que é colocado branco, né? Com 2 furos para os olhos. Pois é, o perispírito, na verdade, é um conceito que envolve múltiplas camadas. E aí, você tem lá duplo etérico, corpo mental, corpo espiritual, como uns gostam de chamar o perispírito. Você tem várias camadas, e essas camadas todas se interligam, para no final o perispírito se interligar com você. Não é com o seu espírito. Você não tem espírito, você é o espírito. Você tem um corpo, e teu espírito, né? Você, espírito, tem um corpo. Então você não tem espírito, você é espírito. Então quem fala, quem está pensando, é o espírito, é você. Pois é, a função do chakra é a absorção de energia, transformação energética e distribuir isso tudo para o corpo, gerando equilíbrio. Saúde, harmonia, é quando você está em equilíbrio. Agora, doença e distúrbios quando você está com os chakras desequilibrados. Algumas pessoas brincam com isso, né? Já vi humoristas brincando com centros de força, falando uma série de coisas. Tudo bem, a gente leva na brincadeira, porque ele é um humorista, mas na verdade os chakras é uma coisa importante. Essa frescura desse povo que fica ligado em religiões orientais. Não é, pessoal, não é. Nós temos realmente esse centro de força. Nós temos aqui em cima o coronário ou hipófise, nós temos o frontal ou epífise, que está sempre conectado com uma glândula. Nós temos aqui na tireoide o laríngeo,
no cardíaco, né, o timo, nós temos o cardíaco, né, mais abaixo o plexo solar, no pâncreas, mais abaixo as gônadas, onde você tem o umbilical, e nas suprarrenais nós temos o básico. Então, se tem sete chakras? Não, na verdade existem muito mais. Uma infinidade de chakras que faz essa conexão, mas os 7 principais. E a gente vai lembrar que o cardíaco, onde está o timo, ele separa o lado superior, laríngeo, frontal e coronário, dos inferiores, plexo, umbilical e básico. Então, é nele que faz essa separação. Quando nós temos problemas espirituais, normalmente esses problemas espirituais eles adentram pelos chakras mais baixos, o sexual ou umbilical, como queiram, o plexo e o básico. Então, o que acontece? O equilíbrio disso tudo, toda essa estrutura, vai acontecer com estudo, com mudança mental, com a nossa prática do bem constante, nossa elevação mental, nosso comportamento mental. Isso é a parte mais difícil, né? Mas assim, o chakra coronário, então, que está no topo da cabeça, ele faz essa conexão espiritual, ele está ligado a uma consciência superior. Como o chakra frontal, ele está na região aqui, né, da testa, ele faz a conexão do pensamento e da intuição. Ele é extremamente ativo no contexto da mediunidade. O chakra laríngeo, ele é o responsável pela comunicação, expressão emocional, criatividade, é muito importante. O cardíaco vai trabalhar com o nosso equilíbrio afetivo, com nossos sentimentos, com emoção. O plexo solar, ele começa já nas emoções básicas. No plexo solar nós vamos ter a ansiedade, o medo, a raiva. Pode perceber quando você passa medo, mexe com a barriga, né? Então você passou um medo, dá uma dor de barriga, justamente você mexeu com o plexo, né? Plexo solar, consequentemente com o chakra que está nesse nível. O esplênico ou básico é interessante porque ele está ligado com o contexto sexual, está ligado com a vitalidade, com a vida e com a criatividade também. Ele faz esse papel. E o básico, ele está ligado com energias primárias. Então, o esplênico e o básico estão muito próximos um do outro, trabalham muito juntos. Então, a gente percebe então que os chakras não é nada assim extraordinário, são pontos de força que nos ajudam no equilíbrio, na conexão das respostas que o mundo físico dá e leva para o perispírito. O chakra, de um modo geral, tem 3 funções que nós falamos lá no começo: absorção de energia, capta energia do ambiente, transformação, adapta essas energias para que possam ser utilizadas, e distribuição, envia energia para os órgãos e tudo mais. Aí agora tem um ponto importante: o chakra e o passe. O passista, ele direciona a energia. A energia entra pelos chakras e o sistema energético distribui isso de uma forma automática. Eu estou com um problema emocional, então vai atuar no meu cardíaco. Se estou com um problema de ansiedade, vai atuar no plexo solar. Eu estou com confusão mental, vai atuar no plexo aqui frontal, no chakra frontal. Então veja que cada um deles tem um contexto. Os passistas mais sensíveis podem perceber os chakras com calor, sensação de formigamento, de peso. Ele percebe que, claro, tem que ser não é um passista só que só porque ele fechou o olho e fez assim, não. Um passista que está muito bem concentrado, que já trabalha há um tempo, que está acostumado. A hora que ele impõe a mão, ele percebe qual chakra está precisando de um reforço. É de suma importância que todos nós tenhamos consciência de que os chakras não é um órgão físico. O que está lá no órgão físico são as glândulas, né? Eles não são órgãos do corpo, mas influenciam diretamente. Um desequilíbrio energético pode gerar uma doença física. Sim, um tratamento espiritual pode auxiliar na recuperação. Agora, aquilo que se fala em todo o centro espírita, eu vou repetir.
O passe complementa o tratamento, mas não substitui o tratamento médico. Eu posso até falar uma coisa. Se você for uma casa espírita e a pessoa fala, ó, você está indo no médico? Não sai mais não. Não, vai não. Nós aqui vamos tratar de você. Eu, no teu lugar, eu nunca mais apareceria naquele centro espírita. Porque não é por aí. De forma alguma. Em primeiro lugar, você vai no médico. Lá você vai tomar os remédios, você vai seguir direitinho. Aí você vai na casa espírita e vai te complementar, vai te ajudar. Ah, legal. Aí eu me curei. Como é que eu vou saber quem curou? Eu não sei você, mas eu, se me curar, eu estou um pouco me lixando. Se foi o centro ou se foi o médico. Eu quero me curar. E aí, ninguém é criança. Você analisa, você vê, puxa, os remédios fizeram um trabalho importante. Sei lá, 50%. Eu quis me curar, eu fiz mais 25%. E o tratamento no centro espírita fez os outros 25% e eu me curei. A relação não é muito fora disso, não. A medicina faz o papel maior, o centro espírita ajuda e eu tenho que me ajudar também. Ah, mas o centro espírita tem que ganhar a maior pontuação, porque vem de Deus. Não sei o quê. E quem disse que o médico não vem de Deus? Quem disse que os remédios não são de Deus? Tudo na natureza, tudo que existe aqui no planeta, tudo é de Deus. Não existe nada que não é de Deus. Ele é o construtor do universo. E ele não é o velhinho de barba branca sentado num trono de ouro, como a maioria pensa. Ele não é aquele velhinho que determina, anda lá embaixo, fazer isso lá na terra. Aí vem um cavaleiro montado num cavalo branco e fala, eu vou lá na terra resolver. Meu Deus do céu, é muita infantilidade as pessoas terem uma visão dessa. Deus é uma energia que está no universo inteiro. E ele tem os espíritos de altíssima envergadura, que nós não temos a menor ideia de como eles funcionam. Temos sim. A gente conheceu um deles, chama-se Jesus, aquele de Nazaré. Ele faz parte dessa equipe que está no universo inteiro, porque não existe um Jesus só, existem milhões e milhões e milhões de espíritos na envergadura dele espalhados pelo universo, executando a vontade de Deus. Então, compete a nós ter humildade e dizer, puxa, que legal, colaborei para aquela pessoa ficar boa. O remédio colaborou, a vontade dela colaborou, e eu fui usado como instrumento da alta espiritualidade para ajudar a se curar. Né? Então nós chegamos a uma conclusão. Na visão espírita, os chakras são elementos essenciais para compreender o funcionamento do passe, a saúde espiritual e a interação espírito com o corpo. Procure ler sobre os chakras com mais detalhes. Aqui é só um bate-papo rápido, mas você vai perceber que às vezes você não está legal, você está com um chakra com algum probleminha. Vamos tomar passe. E nós vamos ver que nós vamos equilibrar. Vamos procurar um profissional de saúde, dependendo do problema, como não? E nós vamos ter que fazer algo extremamente importante. Procurar um médico? Sim. Procurar o centro espírita? Também. Mas nós temos que querer ser curado. Eu não lembro o nome dele agora, o pai da medicina é um estudioso lá da Grécia Antiga. Ele dizia assim, antes de você chegar num doente e querer curá-lo, pergunte a ele se ele quer ser curado. Como? Todo mundo quer nada, da boca para fora, mas a pessoa prefere viver naquela coisa da doença, não quer se desligar da doença. É uma coisa meio complicada isso. Bom, enfim, eles representam pontos estratégicos de atuação onde o passista pode auxiliar na harmonização profunda do indivíduo. É isso aí, pessoal. Vamos refletir um pouquinho no passe e agora nos chakras, que são elementos importantes para nos ajudar a equilibrar, principalmente o nosso lado espiritual, que equilibrando o lado espiritual, nós equilibramos o lado físico. Isso não tem a menor dúvida.
É isso aí, pessoal. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até o próximo programa, pessoal.